Tô numa live, Ellen, por favor. Agora vai dar certo. Esperar só mais 4 minutinhos aí, galera. Esperar mais quem for entrar. E aí a gente começa, beleza? Caramba. Pois é, Carlos, esse mouse aí que você acabou de me mostrar, isso aí foi por besteira, cara. Você lembra que nós estávamos conversando ontem? Pois é, aí evitar isso aí, ó. Mas faz parte. Beleza, galera. Vamos começar? Deixa eu só começar a gravar aqui. Todo mundo tá me escutando? Dá um alô aí. Estou escutando. Aqui também estou escutando. Beleza, então. Fechou. Deixa eu só compartilhar a tela.
Todo mundo está conseguindo ver minha tela? Agora sim. Sim, sim. Tô. Deixa eu dar uma olhada. Tá. Minha tela está disponível aí para todo mundo ver, certo? Boa. Vou só ver se meu áudio está funcionando. Tá. Então, beleza. Bom, a gente vai falar sobre 3 assuntos que, quando eu mandei mensagem lá, a maioria das pessoas estava me pedindo para falar sobre isso. E a pessoa mais importante aí de uma das coisas que a gente vai falar está aí no grupo, né? Que é o Elias. E o operacional dele gira em torno praticamente da sexta vela. E esse é um dos assuntos que a gente vai falar nessa live. O outro assunto é padrão de candle, tá? Foi poucas pessoas que falaram que tinha dificuldade com suporte e resistência e linha de tendência, tá? Então, assim, isso eu posso estar gravando outros vídeos e postando lá no canal, daqui para frente. Eu vou até essa semana começar uma série. Vou até começar essa semana uma série. Sério, mano. Deixa eu só. Aqui. Tenta o pente aí. Pente. Pronto. Eu vou até. Deixa eu só abrir o bate-papo aqui. E alguém me responde aí se está me escutando ainda. Está me escutando? Então, beleza. Daqui para frente eu posso até gravar e postar lá no canal alguns vídeos. Eu vou até começar uma série de vídeos, desde o iniciante até o mais avançado. Lógico que eu vou estar passando o conhecimento que eu tenho e sempre buscar mais para passar lá para o canal. Esse risco sinistro aqui, isso. Beleza. Eu vou começar lá no canal falando sobre os padrões de candle e a apresentação da IK Option e blá, 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 blá. Mas para muita gente isso já é muito importante, porque teve até pessoas que me chamou no meu WhatsApp perguntando que aplicativo que eu uso para poder ganhar dinheiro. Ou qual é o programa que eu uso para poder atuar em opções binárias. E a pessoa só perguntou para mim se abrir uma conta na XM é legal. E eu falei assim, cara, você sabe o que você espera da XM e tudo mais? Eu falei assim, cara, eu não sei, eu comecei agora. Então é muito importante aí essa série de vídeos aí para os iniciantes, né? Então, assim, eu vou começar com a série de vídeos e nessa série de vídeos vai estar mencionando LTA, LTB, eu vou mencionar tudo, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar nessa live, a gente vai falar basicamente sobre as 6 velas, tá? A sexta vela aí, do Elias. Eu vou estar até ativando o áudio dele para ele me corrigir, ou caso ele... Né? Essa live aqui é para a gente interagir, tá bom? E outra coisa que a gente vai estar falando é sobre o padrão de candle, tá? Eu vou estar passando aqui os 5 padrões de candle, 6, na verdade 6. 6 padrões de candles mais importantes aí que o Price Action atua. Claro que você analisa todos os candles para poder fazer a sua operação, mas tem uns gatilhos até legal. E outra coisa é sobre gatilho, tá? Gatilho de entrada. Qual é o gatilho de entrada? Tem gente que até falou lá no grupo que não sabe nem o que é gatilho de entrada, tá bom? Então a gente vai estar falando sobre esses 3 assuntos, porque se eu for falar sobre tudo aquilo que eu mencionei, a live vai ser de muitas horas. E eu prefiro uma live curta, que fala sobre somente 2, 3 assuntos, e que seja legal para todo mundo. Então, beleza.
A gente vai começar com um padrão de Kendall, tá bom? Eu não sei nem como é que mexe nesse Paint direto, que tem ano que eu não mexo nisso. Beleza. Eu vou ativar o áudio de vocês. Para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode me interromper, tá bom? Mas caso não haja dúvida ou pergunta e fizer, logo desativa o áudio para poder o barulho externo não influenciar tanto na live, tá bom? Eu vou estar ativando aqui. Participantes. Beleza. Já está ativado, tá? O áudio de vocês podem ativar se caso houver alguma dúvida. Vamos começar com padrões de candles. Padrões de candles, padrões de velas. Tá bom? O mais importante que eu acho em padrões de candles é a posição que eles atuam. Porque muitas das vezes as pessoas olham um padrão de candle e falam assim no meio do gráfico e falam, eu já vou dar uma tal entrada. E isso influencia muito na sua entrada, tá? Na sua vitória. Vamos começar com o mais básico, que todo mundo fala, que é o martelo, tá bom? Eu vou desenhar o martelo aqui e o martelo invertido, logo. Martelo e martelo invertido. Certo. O meu mouse, ele tá com um probleminha que às vezes ele trava, então, assim, eu vou ficar evitando mexer muito nele aqui e tal, não vou ter tanta essa habilidade de ficar desenhando muita coisa. Mas eu vou desenhar aqui, basicamente, para vocês analisar, junto comigo, e eu tá passando para vocês. O martelo, ele costuma ser um padrão de candle, que é muito importante. Deixa eu só por aqui. Dá para ter uma noção. O martelo, basicamente, o martelo invertido, ele fica no fundo máximo do seu gráfico, dentro de tal período de tempo que você tem uma segurança para poder tá fazendo as suas entradas, tá bom? Então, se tem ali um fundo, mas há meia hora atrás tem um fundo mais baixo, se você tem uma confiança que aquele fundo que está se formando ali agora, ele é um fundo consolidado, que vai se consolidar, você pode estar fazendo a sua entrada. Agora, se é um fundo que você fala assim, não, esse aqui é um fundo mais alto do que o anterior, porém, tem uma chance dele buscar aquele fundo lá embaixo e formar um martelo ou um martelo invertido. Não entra, tá? Não entra e depende muito. Eu gosto sempre de analisar um fundo que está pelo menos há 20 minutos atrás. Tá? Eu já me sinto mais confiante em um fundo de 20 minutos atrás que forma padrões gráficos que eu posso estar entrando. O martelo é esse, tá? O martelo que parece um martelo de verdade, tem um cabo e a cabeça em cima. Ele forma sempre no fundo de uma tendência. Aqui está vindo uma tendência forte, chega em um fundo e a cor do martelo, ela tende a influenciar bastante, mas nunca vai deixar de ser um martelo, tá? Eu vou explicar para vocês o que é realmente um martelo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre outro padrão de candle, que ele é semelhante ao martelo, só que é totalmente diferente. É meio bugado, mas eu vou mostrar para vocês que faz todo o sentido. Eu já vou desenhar ele aqui, que é o engolfo de baixa e o engolfo de alta, tá bom? Vou desenhar ele aqui. Tá.
Engolfo de alta e engolfo de baixa. Beleza. Todo mundo sabe que uma vela de 1 minuto tem dentro dela 2 velas de 30 segundos. Todo mundo consegue entender isso. Dentro de uma vela de 1 minuto, tem 2 velas de 30 segundos. Você consegue observar que nesse local aqui, espera aí que eu me sinto mais agradável com point of fix. Todo mundo consegue observar que nesse local aqui, nesse local aqui, foi a abertura da vela, não foi? A abertura da vela, a vela iniciou nesse local e ela terminou aqui embaixo. Vamos supor que essas velas aqui são de 30 segundos e essas aqui são de 1 minuto, tá? A vela iniciou aqui e terminou aqui embaixo. A próxima vela, ela iniciou com um pequeno gap de baixa, tá? Iniciou aqui e terminou aqui em cima. Nesse engolfo de alta, que é um padrão muito forte de reversão de gráfico de baixa, tá bom? Tá aqui, vindo de uma tendência de baixa, formou um engolfo de alta, você pode usar isso como um gatilho muito forte de entrada para o seu price action, tá? Então, a gente consegue observar que essas 2 velas formam uma vela de 1 minuto. 1 minuto. A gente pode ver isso, que essas 2 velas, ela formou um martelo. Ah, como assim, Emerson? Formou um martelo? Preste atenção. Essa vela, ela iniciou em um período mais baixo que o fechamento da segunda. Então, o início dessa vela é aqui. Ela finalizou aqui embaixo, tá bom? Ela finalizou bem aqui. Dentro desse tempo, iniciou um gap de alta, um gap de baixa ainda, aqui, ó, gap de baixa, tá? E aí a vela foi lá em cima, tá? Iniciou a vela aqui, e ela foi aqui em cima, finalizando o tempo de 1 minuto, formando um martelo. Então, resumindo, esse aqui é o corpo do martelo, e esse aqui é o pavio. Aposto que muitas pessoas não conseguiram observar isso no padrão de Kendall, quando estava estudando em algum momento, e eu estou mostrando para vocês aqui agora que o martelo e o martelo invertido é basicamente um engolfo, tá bom? Um engolfo. Mas só que como, Emerson, qual que é mais, tem uma grande chance de ter uma reversão realmente? Bom, todo mundo fala que um gráfico de 5 minutos, ele tem uma movimentação mais lenta do que um gráfico de 1 minuto. E isso realmente é verdade. Porém, o gráfico de 1 minuto, ele tem uma velocidade maior e o fechamento de velas mais rápido também, obviamente. E com isso, você tem que analisar as velas bem mais rápido. Mas só que tem gente que fala, poxa, eu prefiro operar em vela de 5 minutos, porque são 5 minutos que deu aquela vela. Não é apenas 1 segundo ou apenas 5 segundos. Então, teve um tempo que o mercado ficou trabalhando para poder formar aquela vela. E eu concordo. Então, resumindo, uma vela de 30 segundos, ela tem uma volatilidade maior do que uma vela de 1 minuto. E 30 segundos causa uma indecisão maior do que uma vela de 1 minuto. Então, uma vela de 1 minuto, que no caso vai ser o martelo, e 2 velas de 30 segundos, que vai ser o engolfo, ela tem a mesma chance de dar certo. Agora, se eu tenho um engolfo de baixa ou um engolfo de alta com as velas de 1 minuto, eu tenho uma chance de acertatividade bem melhor. Porque são
porque é um padrão que foi formado dentro de 2 minutos. Não foi apenas 1 minuto. Isso aqui formou em 1 minuto e esse aqui 1 minuto. Porém, se esse engolfo aqui for em tempo de 1 minuto, cada vela 1 minuto, é uma assertividade bem maior do que de 30 segundos. Tá? Então, eu prefiro confiar mais no engolfo de alta e no engolfo de baixa, tá? Em 1 minuto, claro, do que no martelo. Mas o martelo tem uma grande importância, porque indica uma indecisão, tá? Uma indecisão aqui do mercado com uma força maior. Para finalizar, eu já estou aqui comentando com vocês a respeito de 4 padrões de velas aqui, e só vai faltar mais 2 que eu vou comentar com vocês. E aí a gente já vai para outro assunto. Então, esses 4 padrões aí, eu vejo eles como se fosse um só, mas eu prefiro atuar no engolfo. Porém, se antes do engolfo eu tenho, sim, um martelo, ou um martelo invertido, eu já fico também prestando bem mais atenção nas próximas velas. Eu poderia comentar a respeito também das 2 próximas velas, que é sobre o enforcado e sobre a estrela cadente. O enforcado e a estrela cadente também é basicamente um martelo, só que ele é formado no topo, é sempre no topo, tá bom? Espera aí. É sempre no topo. Então, a gente está vindo aqui de uma tendência de alta, e quando tem o martelo invertido no topo, tá? O martelo invertido no topo, que se chama estrela cadente, a gente pode observar aqui a estrelinha, e o rabinho que forma a estrela, né? Quando a estrela está caindo, forma aquela sombra. E o enforcado, tá? Uma tendência de alta, forma um enforcado e a tendência de cair, tá bom? Então, a gente tem o padrão de vela. Martelo invertido, martelo. Os dois é no fundo. E o enforcado e a estrela cadente é no topo. Fechou? Aqui, quando a vela verde, tá, tiver maior do que a vela vermelha anterior, é engolfo de alta. Isso se for num fundo. E se a gente estiver num topo e a vela verde for menor do que a vela vermelha, isso se chama o engolfo de baixa, tá bom? Em termos técnicos, esse se chama o Bar Engulfing Bullish, tá bom? E esse é o Bar Engulf Bearish. Tá? Isso aqui é descrito no livro Candlestick, ou na Bíblia dos Candles também fala. Bom, então eu gostaria de perguntar se alguém de vocês tem uma dúvida, pode ativar aí o áudio, tranquilo, tá bom? Pode perguntar aí a respeito desses 6 padrões de vela, tá? Porque aqui eu comentei sobre o engolfo, sobre o martelo invertido, a estrela cadente e o enforcado. Estrela cadente, o corpo e a sombra. O enforcado, porque aqui é a cabeça do negro que está sendo enforcado e aqui é o corpo, tá? Ele é bem magrinho assim mesmo. O enforcado no topo, estrela cadente, no topo também. Fechou? Então, esses 4 padrões de velas, eu gosto de falar que isso aqui é 4, né? Porque é 4 mesmo. Martelo invertido, enforcado, tá? Isso aqui é 4 padrões. Tem 4 padrões aqui. Eles, resumidamente, formam um engolfo, tá bom? Como eu mostrei para vocês aqui agora. Tudo bem? Então, quando eu vejo um martelo, ou qualquer outro desse quadrante aqui, né? No meu gráfico, eu já penso logo no engolfo, tá bom? Mas só que um engolfo menos assertivo. Agora vamos falar um exemplo para por que forma o martelo, ou o engolfo, tá? Martelo ou engolfo. Vamos lá. A vela, ela iniciou... Peraí que eu gosto da setinha. A vela, ela iniciou nesse local, tá bom? Vamos falar que esse aqui foi um engolfo vermelho. Peraí.
Esse aqui foi uma estrela cadente vermelha. Tá? Estrela cadente vermelha. Tem gente que pergunta assim, mas tem uma grande influência na cor? Eu vou mostrar isso para vocês agora, e vocês vão tirar a própria conclusão de vocês. Porque tem gente que fala que o engolfo de baixo ou o engolfo de alto tem que ser vermelho e verde, e blá, e blá, e blá. Vou mostrar para vocês por que tem que ser dessa cor e por que não. Tá? Isso aí muita gente não sabe e confunde. Preste atenção. Galera, daqui 10 minutos, a live vai finalizar. É só vocês entrar no mesmo link lá do grupo, tá? Lá do grupo, vocês clicam no mesmo link. Fechou. A vela iniciou aqui, tá? Então, supondo que a gente está aqui numa briga entre touros e ursos. Touros, alta, verde, ursos, tá? Vermelho, baixa. Então, tá claro. Iniciou aqui a briga, em um time de 1 minuto. Então, dentro de 1 minuto, a gente vai ver quem que vai ganhar. Tá? Então, quem dá o último soco vai ganhar. Então, os touros, ele começou a dar murro. Começou a dar murro, muito murro. Chegou num ponto que a mão dele, ele já estava um pouco cansado. Tá? Dentro de 1 minuto, ele já estava um pouquinho cansado, já estava ali meio fadigado. E como vocês assistem filme de ação, que eu sei, quando a galera ali tá apanhando muito e o outro já tá até meio cansado e já tá com quase certeza que vai ganhar, surge o neguinho brota do chão lá que eu não sei como, que o cara tá sangrando por toda parte do corpo e aí ele vai e detona o cara ainda. E é isso que acontece aqui nesse padrão de vela. Então aqui a gente está tendo uma força dos touros muito forte. E aí chega quase no fim da vela, na metade da vela, ou durante o tempo de vela, que os ursos começam a dar porrada, tanta porrada nos touros, que finaliza no 0-0. Mas ele começa a dar tanta porrada que ele ainda consegue ganhar dentro de 1 minuto. Então imagina você, uma luta, que você tá ali lutando com alguém e acaba batendo naquela pessoa muito. E chega num momento que ela começa a bater em você, que vocês dois começam a ficar sangrando da mesma quantidade, e ela começa a te bater até mais, você vai se sentir bem ou humilhado? Com certeza você vai se sentir humilhado. Então, nesse padrão de vela, que é o engolfo, que é o martelo invertido, martelo, humilhação, tá? Uma humilhação do pavio. Ou seja, a gente vê uma humilhação da vela anterior. Tá bom? Porque ela tá ali na tendência, e aí a gente vê uma humilhação. Então, imagina comigo, preste bastante atenção. Que humilhação? A gente falou só num time de 1 minuto. Agora, imagina isso em uma tendência. A gente está aqui indo de uma tendência de alta. Deixa eu até pôr uma velinha verde aqui para ficar mais bonitinha. A gente está vindo de uma tendência de alta, só os touros batendo, pá. Essa vela iniciou aqui, bateu muito, a plateia tá gritando, fala, isso aí, pá. E aí, ele tá muito cansado já, aqui já tá formando uns pavios muito grande, porque dentro desse tempo, os touros também os ursos também tá conseguindo bater. Porém, chega nesse momento que essa vela, ela vai lá em cima, a galera vibra, mas só que aí não tem jeito. Dentro desse minuto, os ursos começam a bater tanto que dá uma humilhação no topo máximo, no auge, na fama máxima. Os ursos humilha, tá? Humilha a quem está na tendência, tá? Porque a gente pode virar isso aqui ao contrário e fazer uma como se fosse na de baixa, tá? A gente pode fazer aqui uma de baixa, tá bom? Então, beleza. Então, vocês conseguem observar que é uma humilhação, e quando o cara tá humilhado, ele tende a sair do ringue, e saindo do ringue, quem que vai tomar de conta agora? Tá bom? O oposto. Mas só que, e se fosse... Opa, fechei aqui.
E se fosse uma vela da cor verde e não vermelha? Preste atenção. Não é uma humilhação tão grande assim. Por isso que eu gosto de observar. Porém, é uma humilhação, cara. Se você bateu numa pessoa muito e ela acaba te batendo quase o mesmo tanto, já é uma humilhação. Tá? Para o Anderson Silva ali levar porrada demais até chegar ao ponto de quebrar a perna, foi uma humilhação para ele. Mas ele ainda continua sendo o melhor lutador para mim. Então, beleza. Então, por quê? A gente está numa tendência de alta aqui, sem pavio, não tem pavio nenhum. Chega aqui nessa vela aqui, forma esse pavio desse tamanho. Opa, é aqui. Forma esse pavio desse tamanho e volta aqui, já foi uma humilhação grande. Foi uma luta que o Anderson Silva saiu com o nariz sangrando e cuspindo sangue, mas ele ganhou. Porém, foi uma humilhação. Então, você vai levar em consideração a cor da vela somente para ver se, analisando as velas anteriores, se a humilhação foi grande, se foi pequena, se está já tendo muito pavio anterior ou não, tá? Se as velas anteriores têm muito pavio, então não foi uma humilhação, porque todas as lutas ele quase que empata com a pessoa. Agora, se as lutas ele sai muito na frente e toca num topo, tem uma humilhação sim. Então, bora para o gráfico ver isso, tá? Daqui 4 minutos a gente vai iniciar outra live falando já sobre outro assunto, tá? Então, a gente vai já... Em 4 minutos a gente só vai ver esses padrões de vela aí. Vamos aqui. Aqui certo. Deixa eu limpar o gráfico aqui. Preste atenção. Aqui a gente está com o quê? O preço iniciou... Deixa eu colocar aqui a paradinha, a setinha eu gosto. O preço iniciou aqui, terminou aqui. Tá bom? Teve uma briga aqui em cima, o preço iniciou aqui, ele veio aqui embaixo, porém, os touros ganhou fama total. Mas os ursos falaram não, opa, peraí, mas ainda os touros saíram na frente. E aí os ursos se sentiram humilhados e falou, então bora deixar o cara ir embora. Deixou o cara embora. Porém, chegou nesse local aqui, ó, e foi uma indecisão muito grande. Não sabia qual que estava ganhando, qual que estava perdendo. Porém, teve um momento, num pico máximo, tá? Desse determinado tempo aqui, a gente pode ver que lá para trás ainda não tem um topo maior que esse, tá? Então, a gente está numa briga de gigantes, tá? A gente está na zona total. A gente só tem briga de gigante aqui, porque está acima do preço, ó, acima de um preço que não acontece há um bom tempo. Tá vendo? Isso aqui é muito tempo para mim. 5 minutos? Meu Deus. Então, fechou. Ó, iniciou aqui a fama total aqui, tá? Dos touros. Aqui tem uma indecisão, então eu já ficaria de olho numa suposta reversão, porque aqui ele já gastou a força toda dele. Tanto é que tinha hora que ele dava vacilada aqui, ó, que ele escorregava e ainda caía, tá? Então aqui teve aqui uma indecisão, formou uma humilhação e na próxima vela uma vitória. Consegue observar? Então, isso aqui é só uma das análises que a gente faz, tá? Eu não vou entrar somente, fez aqui um padrão de candle, eu vou entrar. Não, calma lá, tá bom? Então, aqui a gente tem aqui uma estrela cadente, estrelinha, sombra, tá bom? Vamos aqui. Galera, tem muita gente que fala sobre Doji comigo, tá? Doji. Cara, eu olho muito a sombra do Doji. Se o Doji tem uma sombra grande para um dos lados, eu já falo que ele é um martelo, praticamente, tá? Independente. Por exemplo, aqui a gente pode colocar que tem um Doji luz da manhã, tá? Doji luz da manhã que fala esse padrão de vela aqui. Essas 3 velas. Doji luz da manhã. Mas isso aqui para mim não passa de um martelo também, tá? Os livros assombram a mente da gente e tudo mais. Esse padrão de vela aqui
é o doji luz da manhã. Porém, a gente pode ver a mesma coisa que eu falei, tá? Você pode analisar a mesma coisa que eu falei. Daqui 1 minuto, menos de 1 minuto vai finalizar, você entra no mesmo link, tá bom? Então, aqui a gente tem uma... Os ursos tá ganhando, pá, porrada total, porrada total. Ele inicia o preço aqui, ele vem buscar aqui, e olha o tamanho da sombra, e ele finaliza aqui no 0 a 0.
dos 30 segundos até os 0 segundos, eu faria uma entrada se o preço continuasse para baixo. Vamos supor aqui, ó. Vamos analisar esse tempo aqui. Vou dar um put e um call quando eu finalizar esse tempo. Essa vela finalizou. Agora o preço está aqui. Tá? Essa tá bem aqui. Essa aqui está rodando. Ó, 16 segundos. Essa aqui está rodando. Só está aqui embaixo. Aqui embaixo, buscou aqui. Tá aqui. Ó, ela está fazendo essa movimentação. Ele está aqui. Eu dou um put. Nesse local aqui. Entendeu? Dou um put nesse local. Ele vai cair lá em cima e finalizar aqui. Tá bom? Vai finalizar abaixo. Essa aqui é a minha entrada que eu faço, tá? Costuma sempre dar muito certo. E fora as minhas outras análises e tudo mais. Tá bom? Então, vocês podem analisar sempre esses padrões de velas, tá? Eu aconselho muito vocês a fazer análise e treinar na conta demo, tá? Se você está inseguro do que você está fazendo e tudo mais. Então, a gente já falou aqui sobre gatilho de entrada, tá? Então, assim, eu sempre falo para vocês o gatilho de entrada, que seria na próxima vela de confirmação. Agora a gente vai falar sobre o assunto tão esperado, que é a sexta vela, tá? Sexta vela do dia. Vou iniciar aqui 4 gráficos de EURUSD. Como é a estratégia que o Elias opera, que eu opero também, na maior parte do meu tempo usando Price também. Eu fiz as minhas adaptações da forma que eu acho mais interessante, tá bom? Vou passar o operacional aqui rapidinho para vocês. Beleza. Eu coloco aqui um gráfico em 1 hora, outro gráfico eu ponho em 15 minutos, outro gráfico eu ponho em 5 minutos, outro gráfico eu ponho em 1 minuto. Da mesma paridade. Tá? Da mesma paridade. Aqui. Agora eu vou passar as minhas linhas de suporte e resistência em MA. Preste atenção. Tá vendo esse quadrante? Essas linhas aqui, ó. Esse aqui é o quadrante das velas da marcação da Ike Option que o Elias fala, tá? Que é muito interessante. Tá vendo? Linhas horizontais. Pode ser resistente no próprio gráfico. Essa vela, ela respeitou. Essa vela, ela respeitou. Essa aqui quase essa respeitou. Eu considero, então, esse pavio aqui um pavio muito interessante de suporte. Aqui também. Ele respeitou aqui, respeitou aqui. Agora, eu costumo traçar mais 4 linhas em contato com essa que eu acabei de traçar. As linhas mais importantes. Eu traço sempre a minha resistência no corpo das velas, tá? No corpo das velas superiores. Não, desculpa, o inverso. É o inverso. Eu costumo traçar o meu suporte, tá? No corpo das velas e a minha, no topo das velas, no pavio, quando eu estou em uma LTA, ao contrário, tá? Por quê? Eu estou numa LTA e essa vela, ela tende a buscar somente o corpo da vela anterior. E aí ela retrai e busca um local mais acima. Tá? Então é interessante a resistência ser o pavio e o corpo, aquele corpo já é um suporte. Beleza? Vou traçar as linhas. Corpo. Pronto, tá ótimo. Eu venho aqui em M15. Cadê o M15? Pronto. Eu venho aqui em M15 e dou um zoom.
Espera aí só um momento, galera. Tem gente me perguntando aqui. Tá, só dar uma olhada. Oi, Elias. Daqui a pouco. Tá ruim para ouvir, desliguei o áudio. Beleza. Tá tudo interessante. Tem alguém com alguma dúvida, pode falar agora, tá? Pode falar, pode me interromper a qualquer hora, tá bom? Então tá aqui. O Lucas aí tinha levantado a mão ali, ó, Lucas Santos Barreto. Você tem alguma dúvida? Não? Então, beleza, vou continuar. Eu venho em M15 e dou um zoom total. Ó, dei o zoom máximo, tá? Que a Opticon permite, em M15. Eu tinha traçado em H1. Tá vendo que aqui é a linha de quadrante de M15 e eu tracei bem em cima? Eu sou fodão. Mentira, é porque eu tava fazendo uma análise dos candles e do suporte e resistência, tá? Se eu tirar essa aqui de cima, o que tem aqui, galera? Quadrante. Tá vendo que interessante? Que foi essa vela aqui, tá? Que eu peguei a confluência com outras velas lá no passado, aqui, ó. Tá vendo? No quadrante de H1. Vou em M5, faço a mesma coisa. Ó, M5, no caso, tem que dar um zoom aqui atrás. Tiro aqui de cima. Em M5 não tem problema, tá? M15 em H1 é o top demais. Fechou. Tá aqui, M5. M5 também tem uma linha que diz resistência. Eu posso colocar ela de outra cor, eu gosto de colocar sempre amarela. Que não é uma tão interessante, mas eu gosto de operar bastante também, porque ela tende a ter uma consolidação no quadrante aqui, na resistência e suporte que em M5 dá. Aqui tende a fazer uma consolidação. Beleza. Vou em M1 e só alegria. Agora, aqui em M1 eu traço a minha linha de tendência, minha LTA, LTB. Esse fundo está muito sem nexo. Porque se eu traçar a minha LTA e LTB, a minha LTA aqui, não dou conta de bater ela em ponto nenhum. Tá vendo? Então, o que eu posso fazer? Eu desconsidero ela e pego num ponto que para mim faz muito sentido, tá? Aqui, 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 não sei. Onde que teve como que eu posso dizer? Um movimento muito interessante. Esse movimento aqui, ó. Esse movimento, para mim, foi um movimento interessante, porque ele foi o primeiro movimento de uma LTA. Eu traço aqui no comecinho da vela, tá? E pego e coloco aqui. Então, vocês conseguem observar que nesse movimento que eu fiz, e ainda tem uma linha do quadrante bem aqui embaixo, ó, em M1. Então, essa linha de quadrante aqui, ela veio do H1, do M15, do M5, e agora está em M1. Será que é forte? Olha o tamanho aqui do martelo que deu aqui embaixo. O que a gente estava falando? Olha aqui, galera, o tamanho do martelo que deu aqui embaixo. Mas só que isso aqui não é baixo, isso aqui não é o fundo o fundo maior, né? O fundo maior da minha tendência. Será que não, galera? Será que não é esse o fundo maior? Para mim, esse é o fundo maior que tem aí. É esse fundo aqui, ó. É o fundo maior. Por quê? Ele não está aqui embaixo, mas só que se a gente deitar esse gráfico, tá? Se a gente colocar esse gráfico aqui virado alguns graus, a gente consegue observar que esse aqui é um fundo, sim. Mas ele está acima desse aqui. Mas é um fundo. A gente está falando de uma LTA, tá? Se a gente tivesse falando de uma resistência, vocês iam concordar comigo. Agora, já que é uma LTA, vocês não vão concordar? Então, aqui eu consigo observar que esse aqui é um fundo interessante. Esse fundo aqui, para mim, é idêntico a esse, tá? Então, esse fundo aqui é um fundo muito interessante.
bateu aqui, ó, um martelo verde, dando porrada nos ursos, ainda assim, com uma LTA, caramba, aqui ia ser uma entrada, tá? Aqui ia ser uma entrada. Se, ó, formou essa vela, onde que ia ser o meu gatilho? Ó, finalizou aqui, deu um gap de baixa, eu já ia ficar meio... observar mais. Eu falei, opa, peraí, que gap de baixo estranho é esse? O preço foi lá em cima, foi lá embaixo, foi aqui. Eu falei assim, agora tá estranho mesmo. Eu ia esperar a finalização do tempo aqui, ó. Finalizou o tempo, agora iniciou essa vela. Iniciou essa vela, ela buscou a minha linha aqui novamente, tá? Agora eu ia traçar aqui, ó. Já que eu tô muito desconfiado, eu ia traçar aqui, ó. Tá? Essa vela, ela finalizou, ela não buscou lá em cima e ficou lá muito tempo, ela só foi lá em cima e voltou rapidão. Então, essa aqui não ia entrar, tá? Porque eu costumo pegar aqui nos últimos segundos, tá? Nessa estratégia, tá? E essa aqui eu tô falando de scalper ou price action, tá? Uma opções binárias. Beleza, finalizou essa vela aqui que eu tava pensando bastante se eu ia entrar ou não, e esse trem não tava querendo romper lá para cima muito, e eu ia falar, não vou entrar não. Iniciou com outro gap de baixa, tá? Aqui é um gap de baixa, ó, gap de baixa, tá? Iniciou com gap de baixa, buscou o meu fundo, rompeu, cara, rompeu aqui, ó. Eu acredito que aqui, ó, ela ia só tá tomando um impulso. Só foi um impulso. Eu falei assim, pronto, agora sim, agora eu confio aqui nesse martelo, tá? Esse martelo aqui para mim agora foi interessante, porque ele tava tendo uma indecisão, agora o cara tava levando, agora ele começou a bater. Rompeu aqui, se tiver dentro dos 30 segundos finais, eu faço a entrada com cal, tá bom? Faço a entrada com cal. Aqui você consegue observar outro martelo, mas esse aqui eu já não ia entrar, porque eu acabei de pegar um martelo agorinha, tá? Esse aqui ia dar um martelo bem mais bonito do que esse, mas eu, como sou burro, eu ia entrar nessa aqui e eu ia dar um in nessa aqui. Sofrido, tá? Que eu ia estar analisando, suando frio, tá? Esse aqui, se eu tivesse ignorado e pegado nesse martelo aqui, que veio na minha resistência e fez o martelo, e rompeu, tá? Rompeu o meu pavio, eu já entrasse aqui nos 30 segundos finais, rompeu nos 30 segundos finais, perto dos 10 segundos. Tá bem aqui? Cara, é cal. Aqui eu ia até beber uma água e deixar a vela rodar. Tá? Então aqui seria bem interessante. Então, fechou. Vamos continuar aqui que eu já estou trocando de assunto. Olha que besteira. Então, beleza. A gente vem aqui, divide o gráfico em 3, tá? Nessa aqui é a estratégia do Elias. Eu estou mostrando como que eu atuo também. Eu deixo aqui em 5 minutos, 15, 1 hora. Aqui 1 minuto. Dou um zoom. Preste atenção que essa aqui é a minha resistência de M5 que eu fiz no quadrante de M5. E todas essas outras aqui é minhas resistências. Ó, dou um zoom aqui só para ver. Beleza. A vela de H1, ela tá verde. A vela de M15 tá vermelha. A vela de M5 tá vermelha e a vela de M1 tá vermelha. Estranho, não é? Muito estranho. Umas tá vermelha, outras tá verde, e a gente tem 4 velas aí, rodando no mesmo tempo. Como que é que a gente vai fazer isso? As nossas entradas. A gente vai só finalizar aqui, a gente já está finalizando a live, tá? Eu vou terminar de explicar que isso aqui é mamão com açúcar para vocês. A gente vem em M1, preste atenção, vou dar o zoom máximo no M1. Tá vendo aqui nessa linha vertical? Linha vertical. Tá vendo essa linha aqui? Tá vendo essa linha aqui? Conta aí na tela quantas velas tem aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Que vela que é essa aqui? 6ª vela, tá? Mas que vela que é essa? A primeira vela dos 5 minutos, que é esses 5 minutos.
Entendeu? Esses 5 minutos. Tá bom? Ah, eu não consegui pegar ainda. Peraí, eu não consegui entender. Essa movimentação, agora vamos analisar aqui. A movimentação do gráfico, ela funciona de uma forma que eu gosto de sempre usar a luta, porque é uma luta realmente dos touros e os ursos, tá bom? É uma movimentação que a gente pode pegar dos touros e os ursos, bem interessante, que a gente pode usar como exemplo. Uma luta, e é uma luta. A nossa vela, ela iniciou nesse local aqui, ó. Peraí, aqui, certinho? A nossa vela, ela iniciou aqui, vela de M5, tá? Vela de M5. Ela iniciou aqui, ela buscou o pavio aqui. A mínima dela foi aqui, tá? Máxima, início, fundo, fechamento. Aqui. Agora a gente observa que essa vela, para você ver que não é a mesma coisa que eu tracei aqui. Início em cima da linha. Cadê? Buguei. Isso. A linha amarela, peraí. Aqui, isso. Não, é essa vela aqui, olha. Essa vela aqui que é essa aqui, e essa é essa. Isso. Olha, tava vacilando. Então, vamos voltar lá. Aqui. Então, a gente tem o início, máxima, mínima e fechamento. Vela de M5, tá? Isso aqui é uma vela de M5. Então, início, máxima, mínima. Tá vendo a mínima aqui abaixo da linha azul? Tá vendo a mínima aqui abaixo da linha azul? E fechamento. Beleza, isso aí eu entendi. E agora, o que é a sexta vela? O que tem a ver? Vamos pegar. Galera, preste atenção. Quando a gente está no... Quando a gente estuda, quando você estava lá no ensino médio e tudo mais, quando chegava perto da hora de ir embora, a galera não estava tudo eufórica, a galera não estava com sangue no olho, de sair correndo, pegar o ônibus, estar atrasado, chegar em casa, jogar videogame, assistir Dragon Ball, aquela galera toda, assistir Super Choque na hora do almoço, né, 2014, 2015... E a galera tá toda animada ali, no final do tempo, a galera tá ali, tal, vamos decidir, a decisão é agora. Bateu o sino do recreio, o que a galera vai fazer? Sair correndo até o portão da escola, a escola não pode nem ter muro. Se não tem muro, ainda dá tumulto. Ainda dá tumulto. Então, o que tem aqui, galera? O que tem aqui? Presta atenção. Eu gosto de usar esse exemplo, e é até engraçado, tá? O jeito que eu falei. O tempo, ele finalizou aqui. A galera aqui, ó, essa galera aqui já tá toda eufórica, querendo falar que a próxima vela, quando bater o sino, e agora, o que a gente vai fazer? A gente vai sair correndo, a gente vai pra vendinha para jogar sinuca, o que a gente vai fazer? Tá todo mundo animado para fazer alguma coisa. Então, quando bater o sino, dentro de 30 segundos, 1 minuto, que bateu o sino, a galera já tá toda no portão, já todo mundo saiu correndo. Então, a decisão, tá? Daquele energético que a galera tá no sangue, no olho, ele vai vir, ó, tá? Então, essa é a vela milagrosa que o Elias tanto fala, e essa é a vela milagrosa que realmente é, porque a galera tá com sangue no olho para tomar uma decisão, tá? Se é uma continuação da tendência, se é uma reversão. Então, se a gente tem aqui em cima um Harami de baixa, tá? Esse aqui é um Harami de baixa, que eu posso ver uma indecisão propícia, tá? Propícia aos vendedores, porque a gente tem um pavio grande aqui e um corpo verde. Porém, iniciou com a última vela do quadrante com um gap de baixa e formou um Harami de baixa. Então a galera estava eufórica para ir embora, tá? A galera estava eufórica para ir embora, tá? E aí fez um Harami, a diretora falou que não vai embora agora, só daqui mais 3 minutos. A galera ficou decepcionada e falou assim, mano, quando eu iniciar o tempo, eu vou correr mais ainda, muito mais rápido. Olha aqui o que fez. Entendeu?
Então, se a gente estivesse no time de 5 minutos, esse aqui daria uma vitória, mas só que a gente está no time de 1 minuto. Então, a gente tem que analisar o que a vela está dizendo para nós. Então, por isso que eu opero, o Elias, ele gosta muito de operar a próxima vela. Nessa sexta vela, ele opera já dando uma entrada para a próxima vela. Eu tenho uma assertividade muito alta com essa estratégia e adaptar de uma maneira que eu consigo dar mais assertividade, porque eu me identifiquei mais. Tem hora que o Elias dá umas entradas que eu não O áudio entendo. falhou nos últimos 30 segundos aí, cara. Repete aí o que você disse. Até onde que você não entendeu? Onde você Não, é que teu áudio deu uma pipocada feia quando você estava explicando a respeito do que o Elias gosta de fazer e o que você gosta de fazer, entendeu? No início da sexta vela. Então, seu áudio deu uma beleza. pipocada feia agora que não deu para entender nada aqui. Tá bom, então eu vou repetir. O Elias, ele gosta de, nessa quinta vela, fazer uma compra para a sexta, que na verdade é o início da vela de M5, tá? Então, essa aqui é uma vela de M5, a gente está no início dela, a galera até eufórica, vai ter uma decisão, ou vai para baixo ou vai para cima. O Elias, a gente faz uma análise do final da vela anterior, ou até mesmo dessa movimentação anterior, para ver o que a galera vai ter eufórica para fazer aqui. Beleza? O Elias, ele gosta de pegar uma entrada para a próxima vela, para a sexta vela, com base na análise que ele fez no passado. Eu tenho uma sensitividade muito grande, muito grande mesmo, com essa estratégia que o Elias faz, a próxima vela, que é para a sexta. Porém, tem hora que o Elias, na live que eu já fiz com o Elias, ele operando e tudo mais, observando, tinha entrada que ele fazia e ele tentava me explicar, eu não entendia nada. E o operacional dele funcionava muito bem, dava win, só win, cara, só win. Mas se eu fosse operar e tivesse naquela hora fazendo a operação, eu faria uma venda em vez de uma compra. E ele fez uma compra. E eu não entendi, foi nada aqui que ele fez. Então, eu adaptei a essa forma da sexta vela de uma maneira que eu me adequei melhor desse jeito, tá? Vocês podem tentar para a próxima vela. Na quinta vela, vocês fazem uma operação para a próxima vela, analisando o gráfico no passado. Ou vocês podem esperar essa vela aqui iniciar e fazer uma compra para ela mesma, tá bom? Com base na movimentação do passado e com base na movimentação da euforia do mercado naqueles 1 minuto, ou seja, naqueles 30 segundos que ela iniciou. Eu prefiro operar na sexta vela, fazer uma operação para o final da mesma vela. O Elias gosta para a próxima vela, tá? Ele tem a sensitividade maior que a minha, tanto é que ele é bem mais experiente nesse mercado e tudo mais. Pode ser que eu vou me adequando e adaptando, sim, para eu chegar ao nível dele e tudo mais. Porém, eu me adequei nessa estratégia fazer dessa maneira. Então, eu analisaria que com a vela iniciar com gap de baixa aqui, peraí, que tá tampando muito. Cadê? Com a vela iniciar com esse gap de baixa, peraí, acho que é. Já está lá atrás. Aqui. Com a vela iniciar com esse gap de baixa, presta atenção aqui, iniciou aqui. O Elias, ele faria uma venda, uma compra, eu não sei, eu acho que ele faria em prol do rompimento, porque a gente está numa LTA, e eu acho interessante também, pode ser que eu faria, com base em mais análises e tudo mais, de candle, os pavio. Porém, eu esperaria, depois de um gap de baixa, ela já iniciaria com gap de baixa, eu não teria entrado ainda, tá? E aí ela faria uma movimentação muito grande com put, só que ela buscaria lá em cima, e eu ficaria esperando, eu falo assim, essa vela tá com uma força muito grande para cima ainda. E aí, com a finalização dela aqui abaixo do meu Harani de baixa, tá? Com a finalização dela aqui, nessa próxima vela, ou na movimentação dessa próxima vela, buscando aqui em cima, quando ela buscasse o topo, eu faria uma retração, tá bom? Eu faria uma retração. Tem muitos outros padrões que eu posso analisar, tá? A gente está pegando aqui o fim de um canal,
tá? Ela pode ter um rompimento, iniciar uma nova tendência, porém ela pode aqui decidir explodir. E olha aqui o que a gente consegue observar aqui, ó, início, tá? Isso aqui é a sexta vela. A sexta vela tá rodando aí, ó. A gente falta 20 segundos para entrar, tá bom? Eu tô sem análise, tô desconcentrado total aqui, eu não consigo fazer análise dessas velas aqui ainda. A gente tá com o engolfo, peraí, que eu consigo observar. Gap de baixa, buscou lá em cima, pode ter um rompimento, tá? Ou pode ter uma reversão. Mas vamos fazer aqui um put, tá? Pode ser muito forte, que ele vai romper, tá? Muito interessante, porque a gente está... E ela pode buscar, sim, esse padrão lá em cima, tá? Ela pode buscar essa resistência lá em cima novamente. É bem interessante. Mas eu buscaria outras confluências aqui. Novamente, eu não faria aqui uma entrada numa lateralização, principalmente com essa estratégia que é a estratégia da sexta vela. Porque numa lateralização, ela está indecisa se ela vai realmente subir ou se ela vai realmente descer. Então, eu acho interessante fazer isso num pico, tá bom? Eu acho interessante você fazer um pico de retração. Tá aqui, no início da primeira vela, a gente já tem uma euforia grande no mercado, porém dando vários gaps de baixa, tá? Então, é esse um mercado que eu não ia operar, eu ia fechar esse gráfico e iniciar um outro, tá? Tanto é que, por exemplo, supondo que eu faria uma entrada aqui realmente na conta real, coisa que não ia acontecer, porém, eu ia analisar aqui e já... Eu não ia entrar nesse gráfico, galera, mas, assim, supondo que eu tinha entrado, levei um loss e com muito gap de baixa, pronto, sai do gráfico, tá? Isso aqui não serve para mim de jeito nenhum. Entra em outro gráfico, que você está analisando bem melhor as coisas que estão acontecendo. Uma lateralização com pavio desse tanto não funciona. Quem que está batendo aqui? Urso ou touro? Tá um dando um tapa e outro dando um beijo? O que está acontecendo aqui? Entendeu? Então a gente não consegue ver, tá? Vai o quê? Vai romper ou vai respeitar? E agora? Tá? A gente está no mercado, uma lateralização. Se a gente tivesse aqui com payout 98, tá bom? 98, eu aqui scalp com indicadores. Então, aqui esse gráfico já seria muito bom para mim para scalp, tá? Aqui com o gráfico de 98, esse aqui ia dar para mim 60% de lucro, tá? Então, é isso, galera. Eu passei para vocês aqui como fazer para a sexta vela, tá bom? Você vai analisar sempre o padrão de candle que está se formando juntamente com a LTA e a LTB e tomar a decisão. Aí está na opção de vocês. Fazer a operação, por exemplo, para a próxima vela, igual não quero deixar eu fazer, para a próxima vela, ou fazer para a mesma vela como eu faço, tá bom? Então, você vai treinar na sua